está numa empreiteira. Agora, qualquer cidadão tem direito de saber tudo o que se passa no governo. Pelo menos é o que garante a nova Lei de Acesso à Informação, em vigor desde o mês passado. E quem vai supervisionar tudo isso no âmbito federal é a Controladoria Geral da União. Ligada à Presidência da República, a CGU também tem a missão de investigar casos de corrupção dentro do próprio governo. Para falar sobre a nova lei, sobre transparência e escândalos na política brasileira, o Roda Viva de hoje recebe o ministro Jorge Arges, chefe da CGU. Boa noite, estamos ao vivo para todo o Brasil e na bancada como entrevistadores temos hoje o Christian Klein, que é repórter de política do jornal Valor Econômico, o Delmo Moreira, que é redator-chefe da revista Isto É, o Fernando Rodrigues, colunista e repórter da Folha de São Paulo em Brasília, Eduardo Catá, que é editor assistente do jornal Estado de São Paulo, e o Maurício Cardoso, que é diretor do site Consultor Jurídico. Contamos também com o nosso cartunista, o Paulo Caruso, além dos tuiteiros que estão prontos para receber perguntas e comentários da rede social. Boa noite, ministro Jorge Arges. Obrigado pela sua presença aqui. Boa noite. Eu gostaria que o senhor fizesse um pequeno apanhado histórico sobre corrupção política no Brasil. A gente vê só nos últimos anos, os dois últimos governos, Lula e Dilma, tivemos o caso do Mensalão, tivemos a Dilma demitiu 6 ministros sob suspeita de corrupção, agora tem o caso do Carlos Cachoeira com o senador Demóstenes. A impressão que se dá, assim, epidérmica, é que a corrupção está crescendo, que não para, cada hora tem novos casos. É uma percepção errada? O senhor acha que está crescendo, está diminuindo, está igual, sempre foi assim? O que está acontecendo? O que está acontecendo é que ela está sendo investigada, descoberta e divulgada cada vez mais. Essa é a grande diferença. Ninguém é ingênuo a ponto de imaginar que não havia corrupção no Brasil antes. Corrupção aqui existe há 500 anos, pelo menos. A tradição patrimonialista na administração pública brasileira, a confusão entre o público e o privado, inclusive do patrimônio, dos bens, isso está na história, está em toda parte, todos nós sabemos disso. Qual a grande diferença? A intensificação da investigação, da revelação, da descoberta. Mas isso é do Estado ou da imprensa? Que o senhor diz? Devido a quê? Em primeiro lugar, absoluta liberdade de imprensa. Segundo lugar, absoluta autonomia ao Ministério Público, que nunca houve antes. O Ministério Público vem sendo dirigido, a partir do primeiro governo Lula, pelo procurador-geral eleito pelos seus pares, pelos demais procuradores, e não escolhido pelo presidente. O presidente abriu mão do seu direito de escolher na lista e passou a escolher, e a presidenta Dilma continua com esse mesmo entendimento, a escolher aquele que vem em primeiro lugar na lista. O que dá absoluta autonomia ao Ministério Público, e nós estamos vendo os resultados aí. Não é? Se lembrarmos do que era a Procuradoria-Geral da República antes do governo Lula, nós vamos lembrar de um determinado procurador que ficou lá durante 8 anos e tornou-se conhecido como engavetador-geral da República. Só para refrescar um pouco a memória. Terceiro lugar, o fortalecimento da Polícia Federal, sua orientação para se dedicar à investigação de corrupção também, além dos outros crimes que ela sempre procurou investigar e combater. Em quarto lugar, a criação da Controladoria Geral da União. Este conjunto de fatores, somado a outros mais, aqui não dá para fazer a descrição completa de tudo, né? Por exemplo, o fortalecimento do COAF, Conselho de Controle das Atividades Financeiras, que é a unidade de inteligência do governo brasileiro, que ocupa-se de receber das instituições bancárias, financeiras e de outros segmentos todas aquelas informações sobre quaisquer operações suspeitas, seja pelo volume de recursos, seja por se tratar de pagamentos feitos em espécie, recebimentos de quantias em espécie entre contas, e comunicar isso, como faz o COAF, à CGU, à Polícia e ao Ministério Público, de modo sistemático.
Tudo isso, obviamente, levou a que a corrupção passasse a ser identificada, trazida para a superfície, como se nós tivéssemos destampado um esgoto. Esta é a comparação, para mim, mais fácil e mais direta. Destampamos algo que corria subterraneamente. E agora nós estamos vendo ela revelada. Os corruptos, os corruptores, ainda não são devidamente punidos, porque o nosso sistema judicial, não por culpa dos juízes, eu sou juiz aposentado e conheço lá de dentro, mas por força da legislação processual brasileira, que é daquelas que oferecem, no mundo, não tem comparação, seguramente é que oferece as maiores possibilidades de protelação, de defesa, de criação de incidentes, de recursos no mundo. Isso faz com que os corruptos, que sempre tiveram a certeza da impunidade, hoje há uma primeira diferença. Eles sabem que podem ser descobertos, identificados. As chances de ser identificado aumentaram. Agora, falta ainda aumentarmos as probabilidades de serem punidos com a pena, digamos assim, principal que a sociedade espera, que é a cadeia. Hoje, a pena máxima para um corrupto, se ele for agente público, é a perda do cargo, porque essa nós aplicamos independente do judiciário. Já tiramos 3.600 agentes públicos das funções nos últimos governos. E para o empresário, a pena máxima é a declaração de inidoneidade da empresa para celebrar novos contratos ou participar de novas licitações, que também funciona porque depende da própria administração pública aplicar. Nós aplicamos, não depende do judiciário. Agora, para que o combate à corrupção seja mais completo, é preciso que se aumentem as probabilidades de condenação pela via judicial e de cadeia. Agora, só isso adianta? Eu lembro o caso, estamos agora completando 20 anos de impedimento do presidente Fernando Collor, que foi destituído por uma acusação de corrupção. Sim. Ele continua aí, não foi preso, quer dizer, isso inibe ainda? O senhor acha que precisa ter maior punição? Precisa, como eu acabei de dizer, que o sistema judicial funcione de modo mais ágil e que os processos cheguem ao fim para que se ponham os condenados na cadeia. Isso. E é preciso que se combine isso com uma modificação, na minha opinião, da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, que exige, para que se ponha o condenado na cadeia, que exige o trânsito em julgado, ou seja, o esgotamento de todos os recursos. Isso está na Constituição, a chance de um rico ir para a cadeia. Está na Constituição que Está na Constituição, não é exatamente isso. Está na Constituição o princípio da presunção da não culpabilidade. Não é a presunção de inocência, como tem sido interpretado, no meu entendimento. Está na Constituição que ninguém pode ser considerado culpado antes do trânsito em julgado. Agora, o que significa ser considerado culpado? Na minha opinião, se você tem um inquérito policial que chega ao fim e encontra fortíssimos indícios de culpabilidade, é um primeiro posicionamento das instituições públicas sobre a possível culpabilidade. Tudo bem, isso não basta, não se pode pôr ninguém na cadeia, porque o inquérito policial concluiu pela sua culpabilidade. Prevalece a palavra do réu dizendo que é inocente. Vamos para a segunda. O Ministério Público, que é outra instituição estatal, formula a denúncia, se convence também. São duas manifestações das instituições pela culpabilidade. Ainda não basta. Vamos para a terceira, a sentença do juiz de primeiro grau, confirmando a culpabilidade. Não basta. Vamos esperar um pouco mais. Vamos esperar que um tribunal de justiça, que é um órgão colegiado, um tribunal de justiça ou um tribunal regional federal, confirme quarta presunção de culpabilidade. Não basta. Basta a palavra do réu para anular tudo isso. Basta ele dizer que é inocente. Mas todo bandido diz que é inocente. Mas, ministro, o ministro Peluso, no Supremo Tribunal Federal, tem uma proposta para diminuir as instâncias recursais, uma proposta de emenda constitucional. Por que o governo Dilma Rousseff não
abraça essa proposta para tentar diminuir e abreviar esse tempo em que os corruptos têm para se defender? Você sabe melhor do que eu que a vontade do governo não pode prevalecer sobre a vontade do Congresso Nacional. O Congresso Nacional Congresso, é composto de 513 deputados, 81 senadores. Essa proposta está lá, apresentada pelo senador Ricardo Ferraço, é a PEC número 15, conhecida como PEC dos recursos, que acabava exatamente com os dois últimos recursos. Foi substituída por um substitutivo do senador Aloysio Nunes Ferreira, daqui de São Paulo, que não acaba mais com os dois últimos recursos, mas lhes retira o efeito suspensivo no texto constitucional, porque ele já não tem efeito suspensivo pelo Código. Mas isso o Supremo diz que não vale, que prevalece o princípio da chance. O governo é tímido ao apoiar essa proposta? Como tímido? O que tem feito no Congresso? Eu não vejo nada. Não, o governo apoia essa proposta. Agora, nem tudo que o governo apoia passa. Está aí o Código Florestal. Não saiu da forma que o governo queria. Está aí o nosso projeto de criminalização do enriquecimento ilícito desde 2005, mandado pelo presidente Lula. O que regulamenta conflito de interesses e quarentena desde 2006, não anda. O do acesso à informação provisórias. Sabe por que o acesso à informação saiu? Porque vocês, da imprensa, tinham enorme empenho para que ele saísse e mobilizaram a opinião pública que pressionou o Congresso e saiu. Mas, ministro, se vocês fizerem o mesmo com a PEC dos recursos, eu tenho certeza que ela sai. Ministro, a culpa é da classe política, ministro? Não, vocês são o principal meio de mobilizar a opinião pública, mas não é nossa função, de mostrar à opinião pública uma coisa importante para que o Congresso se sinta cobrado e pressionado. Porque daí sai. Veja o que aconteceu com a lei da ficha limpa. A sociedade se mobilizou, saiu. A lei do acesso à informação, a sociedade se mobilizou, saiu. Tem coisas que só saem dessa forma. A lei que endurece o crime. O senhor falou sobre o sistema judicial. A culpa, então, é da classe política que não faz avançar? Christian, não é questão de procurar culpa. É questão que todos somos atores nesse processo. Todos temos um papel. O que eu estou dizendo é que, no caso do sistema processual, falta uma medida do legislativo. Não é, eu quis distinguir que não é culpa dos juízes, que o processo não termina nunca. Falta uma mudança legislativa. No caso em que a mudança legislativa não sai, ou só sai mediante pressão social, a mídia pode ajudar e muito. A culpa é da classe política, isso. A chance de um rico ser preso... É que cada um tem que desempenhar o seu papel. E nestes casos em que há dificuldade... O legislativo não está cumprindo o seu papel, então. Você sabe, tanto quanto eu, o legislativo cumpre o seu papel da forma que lhe é possível cumprir. O legislativo é um conceito plural. São 600 vontades diferentes, atendendo a interesses diferentes. Quando a sociedade se mobiliza, esses interesses, digamos assim, que nós todos aqui gostaríamos de ver superados, eles são vencidos, como foi com a lei da ficha limpa. Quando não há mobilização, as coisas ficam um tanto acomodadas lá. A chance, mas na prática, a chance hoje de um rico ir para a cadeia, mas na questão prática, a chance hoje de um rico ir para a cadeia é a mesma de 40 anos atrás? A chance de um rico ir para a cadeia ser a mesma de 40 anos atrás, eu diria que talvez seja um pouquinho menor, um pouquinho maior. Pouca coisa mudou nesse caso. O senhor falou recentemente que um servidor que ficou rico sem explicação é porque roubou. Esse conceito não dá também para se aplicar a pessoas jurídicas? Quando a gente vê lá, o caso da Delta agora, sim, não havia nenhum sinal antes, ministro. Claro que sim. O crescimento maluco da empresa nos últimos anos já não era um sinal forte? Não, o crescimento de uma empresa, na minha opinião, em si não é é diferente do crescimento do patrimônio de um servidor público. Porque servidor público... O crescimento dela com dinheiro público, fazendo obras públicas. Servidor público não é para ficar rico, claro, porque o que ele recebe do governo não dá para ninguém ficar rico. Se ficar rico, você pode acender a luz vermelha. Mas uma empresa que trabalha... Agora, empresa não. O empresário é para ficar rico. Uma empresa que trabalha para o governo, que cresceu tanto com o governo, ela não tinha dado nenhum sinal antes. O fato de uma empresa crescer, eu repito, na minha opinião, não é sintoma necessariamente de que haja alguma coisa errada. Pelo contrário,
as empresas devem crescer, devem ter lucros. O que é que falta para se punir as empresas? Falta a aprovação de outro projeto que nós já mandamos para o Congresso, que é o que responsabiliza patrimonialmente a pessoa jurídica e nos permitirá alcançar o patrimônio dela, coisa que nós não temos ainda, e é um projeto que nos é cobrado pela OCDE, pela Convenção sobre Suborno Transnacional, porque vai ser punível a empresa não só por atos de corrupção doméstica, nacional, mas também por corrupção de funcionários de outros países. Na medida em que o Brasil se tornou um ator global na globalização econômica, passou a ser cobrado de nós, como signatários dessa convenção, que tenhamos uma legislação que permita isso. Esse projeto de lei agora está caminhando. Caiu nas mãos de um bom relator, que é o deputado Carlos Zaratini, está caminhando, nós temos expectativa que ele seja aprovado. Quando ele se tornar lei, nós poderemos alcançar diretamente o patrimônio da pessoa jurídica, coisa que hoje é impossível. Para chegar lá, só é possível através da ação de improbidade administrativa, primeiro provando a responsabilidade de um agente público, para depois, indiretamente, chegar na empresa como terceiro beneficiado, o que é um caminho muito longo e não funciona. Por esse projeto, nós poderemos aplicar multa de até 20% do faturamento bruto da empresa, além de poder levá-la até a dissolução. Com isso, nós teremos condições muito melhores de combater o corruptor, que é o outro lado do balcão, como eu costumo dizer, porque hoje a pena máxima é a declaração de inidoneidade, que já vem sendo aplicada. Nós estamos aplicando. Agora mesmo temos um processo aberto, instaurado contra essa empresa. O senhor deu o número de funcionários públicos afastados e de empresas declaradas idôneas. Empresas declaradas inidôneas e suspensas, que são as duas penas, não é? Nós temos no nosso site o cadastro de empresas inidôneas e suspensas já conta com cerca de 7.000 empresas, não declaradas só por nós, mas pelo governo federal e mais os que aderiram a essa demonstração, essa divulgação num cadastro único, ou seja, cerca de 10 estados já aderiram, além dos outros poderes da República, do Tribunal de Contas, do Ministério Público. A soma total já são cerca de 7.000 empresas que estão no site da CGU, suspensas ou declaradas inidôneas. Por que no site? Por que é importante que outros estados venham aderir? Porque a lei prevê que quando uma empresa é declarada inidônea por um órgão público, ela deve ficar impedida de fornecer ou de ser contratada para realizar obras em qualquer outro órgão público, não só naquele. Só que isso não funcionava, porque um órgão aqui de São Paulo declarava uma empresa inidônea, o órgão federal nunca sabia, continuava contratando ela e vice-versa. Nós criamos o cadastro para isso, para dar visibilidade para todos das penas aplicadas por todos. Ministro, por tudo que já foi noticiado, vem sendo investigado, o senhor acha que a Delta, no caso específico, ela tem condição de continuar firmando contrato com o poder público? Chegou um ponto... Infelizmente, Eduardo, eu não vou poder te dar essa resposta porque eu estaria incidindo no pré-julgamento. Eu que vou julgar esse processo, que está em fase final na Controladoria Geral da União. Nos próximos dias eu vou ter que julgar esse processo. Vai chegar às minhas mãos. De modo que eu não tenho condição de lhe antecipar isso. O que eu posso dizer é que, mesmo uma empresa, quando é declarada inidônea, a jurisprudência dos tribunais superiores entende que não podemos suspender, rescindir todos os contratos vigentes dela. A pena só vale dali para frente. Ela não pode ter novos contratos, mas os contratos que estão em andamento... Ela vem assinando novos contratos no vão país, ter que ser analisados um por um. De modo que não significa que, mesmo que ela venha a ser declarada inidônea, que ela vai perder todos os contratos imediatamente, como alguns estão dizendo, ter 30.000 desempregados, não é nada disso. Os contratos vigentes dependem de uma avaliação individualizada, que, no nosso entendimento, deve ser uma avaliação da administração. Mas há quem entenda que não é tão simples assim. Mas, ministro, quando o dono da Delta, Fernando Cavendish, é mostrado em vídeos, em Paris, no Principado de Mônaco, com o governador do Rio de Janeiro,
em restaurantes caríssimos, balão de cárcere, guardanapo na cabeça, aquela coisa. Isso não é um elemento que pode levá-lo a incriminar ou a, pelo menos, investigar o governador do Rio de Janeiro? Nós não temos competência para investigar governador. Nós não temos essa atribuição legal. A nossa atribuição é restrita ao governo federal e ao âmbito do Poder Executivo Federal. Nós não temos competência. Mas quem pode caso, investigar então? governador é o Ministério Público. Agora, O Ministério Público é que pode investigar governador. A CGU não pode investigar.